Os anjos de Deus matam. Deus mata através dos seus anjos? Nestes últimos momentos, em que estamos próximos do fechamento da porta da graça, muitos ventos de doutrinas estão surgindo entre os adventistas do sétimo dia. Um destes ventos de doutrinas é a especulação de que Deus não destrói, e não envia seus anjos para matar. Um propagador desse erro, de que Deus e seus anjos não destrói, declarou: Deus seria um monstro maior do que Adolf Hitler, se destruísse os ímpios. No final das contas, até mesmo Satanás será salvo. Será isso verdade? Isso está de acordo com a Bíblia? Eles dizem que não é Deus que destrói, mas é o homem que destrói a si mesmo. Esta é uma verdade parcial, mas não é uma verdade completa. A Bíblia não deixa dúvidas de que os ímpios são destruídos por Deus e seus anjos. Apocalipse 20, verso 9 diz: E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. A Bíblia deixa claro que o fogo veio de Deus, do céu. Ou nós acreditamos que Deus é verdadeiro, quando afirma que o fogo para destruir os ímpios, vem dele. Do céu. Ou nós vamos ter que declarar que ele é mentiroso. As Escrituras declaram que é impossível que Deus minta. Apocalipse 20, verso 9, é um claro, assim diz o Senhor. Ousaremos desafiar a Deus não confiando em sua palavra? Deus diz em Isaías 28, 21, que seu ato de destruir os ímpios é um ato estranho. Por que ele declara que este é o seu ato estranho, se ele não destrói, num ato de grande amor, os impenitentes? Se a palavra de Deus significa alguma coisa para nós, já passou da hora de nós deixarmos de ser levado pelos traiçoeiros sofismas dos rabis. O ensinamento de que Deus não destrói é extremamente perigoso, pois almas se perderão ao aceitá-lo. Primeiro, por declarar que o nosso maravilhoso Deus é um mentiroso. E tais acusadores de Deus não terão lugar no céu. E segundo, esse falso ensino também diz que é Satanás quem destrói os ímpios no julgamento, após os 1000 anos. Quando perguntamos a eles o que acontece com Satanás, eles respondem: Satanás comete suicídio. Mas não há como alguém, ou Satanás, morrer a segunda morte, sem um ato de Deus. Essas pessoas que ensinam isso, estão cometendo o pecado que não tem perdão. Quando Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés, o Senhor os matou, juntamente com todos os que os estavam apoiando. A terra abriu e eles foram sepultados. Mas no dia seguinte, muitos dos filhos de Israel atribuíram essa destruição feita por Deus a Satanás. Com isso, eles cometeram o pecado imperdoável. E esse é um aviso terrível para aqueles que hoje ensinam o mesmo conceito de que Deus não destrói os ímpios, mas é Satanás. Observe. Coré e seus companheiros rejeitaram a luz, até se tornarem tão cegos, que mesmo as mais notáveis manifestações de seu poder não bastavam para os convencer. Atribuíam-nas, todas a operações humanas ou satânicas. A mesma coisa foi feita pelo povo que, no dia seguinte ao da destruição de Coré, e seu grupo, veio a Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Apesar de terem tido a prova mais convincente do desagrado de Deus pela sua conduta, na destruição dos homens que os haviam enganado, ousaram atribuir seus juízos a Satanás, declarando que, pelo poder do maligno, Moisés e Arão tinham ocasionado a morte de homens bons e santos. Foi este ato que selou a condenação deles. Haviam cometido pecado contra o Espírito Santo, pecado este em virtude do qual o coração do homem eficazmente se endurece contra a influência da graça divina. Observe atentamente, que ao eles falarem que não foi Deus que havia matado, mas Satanás, cometeram o pecado que não tem perdão. Selou a sua condenação. Assim, hoje, aqueles que estão dizendo que todas as vezes que Deus mata na Bíblia, não é Deus, mas é Satanás, estão cometendo o pecado que não tem perdão, e estão selando o seu destino. O que é que Deus diz acerca das suas próprias obras, em Deuteronômio 32, verso 39? Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, e eu faço viver. Eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. A Bíblia diz claramente que Deus mata.
Ele dá a vida e também tem o poder de atirar. Ele é o legislador, e tem o poder de pronunciar o julgamento a respeito daqueles que violam a sua lei. Os governos terrenos muitas vezes condenam erradamente pessoas inocentes, mas Deus sabe todas as coisas, e só executa um julgamento justo. Ele nunca condena o inocente. E uma pessoa sem Cristo não tem prazer em viver. Para entender por que Deus manda seus anjos matar, precisamos primeiro saber o que é a vida. A vida não é o pulmão respirando, o coração pulsando durante um período de 30 ou 100 anos, não. A Bíblia diz que a vida é ter Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 1 João 5:12 diz: Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida é Jesus Cristo. Quem não tem Jesus morando nele, embora vivo, está morto. E uma pessoa morta sem a vida que é Jesus Cristo, não tem prazer em viver. Ele prefere a morte do que viver uma vida que não é vida. E Deus, por misericórdia a eles, tira sua vida, pois para eles, é melhor morrer do que viver. E a Bíblia diz em Apocalipse 6, versos 15 a 16, que na segunda vinda de Cristo, os ímpios, sem Cristo, vão pedir para as montanhas e as rochas caírem por cima deles, para que eles morram. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Isto significa que os ímpios preferem a morte, do que ficar na presença de Deus, porque odeiam a justiça. Então, ao matar os ímpios, Jesus está, na verdade, sendo misericordioso porque estará dando aos ímpios exatamente aquilo que eles desejam, que é a morte. O céu seria um tormento para eles, e nisto, podemos ver claramente o caráter amoroso do nosso Salvador. Ellen White diz: Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza, santidade e paz dali, lhes seriam uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Eles desejariam fugir daquele lugar santo. Aceitariam alegremente a destruição, para que pudessem ser escondidos da face daquele que morreu para os redimir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea, da sua parte, e justa e misericordiosa da parte de Deus. Sendo um Deus de amor como Ele é, e para colocar um ponto final na angústia, e na dor. Deus, num ato de amor inimaginável, destrói o pecado e os pecadores para sempre. O profeta Naum diz: Os montes estremecem diante dele, e as colinas derretem. A terra é queimada em sua presença. Sim, o mundo, e todos os que nele habitam. Quando Israel quebrou o primeiro e o segundo mandamentos, fazendo e adorando o bezerro de ouro, Deus puniu severamente os culpados. E Moisés deu a seguinte ordem aos levitas: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Agora a pergunta é: os levitas quebraram o sexto mandamento: Não matarás? Ellen White diz: Foi por amor ao mundo, por amor a Israel, e mesmo pelos transgressores, que o crime foi punido com rapidez e terrível severidade. Deus, através do espírito de profecia, está nos dizendo que aquele terrível castigo, de matar 3.000 pessoas, foi ordenado pelo Senhor. E que foi por amor ao mundo, a Israel, e pelos transgressores. Tenha cuidado de entender que, às vezes, o amor envolve punição e execução da justiça. Os levitas não quebraram o mandamento: não matarás. Essa execução era por amor ao mundo, e amor a Israel. A Bíblia nos diz em Romanos que, aquele que ama o próximo cumpriu a lei, e que o amor é o cumprimento da lei. Então, eles estavam cumprindo a lei, e não foi uma violação da lei. No texto completo, Ellen White nos disse que, se a vida deles tivesse sido poupada, eles acabariam por se destruir, e se não fossem rapidamente esmagados, a nação se envolveria em ruína irrecuperável. Assim,
Punir severamente esses transgressores era um ato de misericórdia. Ellen White diz: O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade, e a transgressão, e o pecado. Todavia, ao culpado não tem por inocente. Conquanto ele não se deleite na vingança, executará juízo sobre os transgressores de sua lei. Ele é forçado a fazer isto, para preservar os habitantes da terra da depravação e ruína totais. A fim de salvar alguns, deverá ele eliminar os que se tornaram endurecidos no pecado. É necessário Deus eliminar o mal, para não perder o restante da humanidade. O texto diz que ele é forçado a fazer isto. Para você entender, vamos usar uma ilustração. Uma pessoa pega uma infecção no pé, e o médico diz que essa ferida se transformou em uma gangrena, pois houve uma morte do tecido. E ele diz que é necessário tirar esse pé, para não perder o restante do corpo. O médico fez essa amputação, não é porque ele é mau, mas ele fez isso para não perder o restante do corpo. Igualmente, faz Deus. Ele é forçado a eliminar o mal, para não perder o restante da humanidade. Muitos dizem: Deus matou no Antigo Testamento, mas ele não matou no Novo Testamento. Isso é verdade? Não é verdade, pois Deus matou Ananias e Safira, em Atos 5, porque mentiram e tentaram enganar a Deus. Matou o rei Herodes, que era um rei mau. E vai matar bilhões de pessoas na sua volta, como vimos em Apocalipse 6. Deus usa seus anjos para executar justiça. Os anjos de Deus são mensageiros de misericórdia, para aqueles que praticam o bem, e mensageiros de ira, para os que praticam o mal. Os julgamentos que frequentemente atingem os malfeitores são executados pelos anjos de Deus. Sob a direção divina, os anjos são todo-poderosos. Uma ocasião, em obediência à ordem de Cristo, mataram numa noite 185.000 homens do exército assírio. Quando Deus realiza qualquer ato, pelo ministério de seus anjos, sempre é dito na Bíblia, que foi o Senhor que fez, embora na verdade, tenha sido feito pelos anjos, sob seu comando. Onde é dito, Deus fez isso e aquilo, o contexto normalmente explica, que um anjo fez isso, por ordem de Deus. Como está lá em 1 Crônicas 21, 15, que diz: E Deus enviou um anjo para destruir. Isso prova, que Deus realiza sua obra por meio de anjos. Sabemos que tanto os anjos de Deus, quanto os de Satanás destrói. O mesmo poder destrutivo, exercido pelos santos anjos, quando Deus ordena, será exercido pelos anjos maus quando ele permitir. Há forças agora prontas, e apenas esperando a permissão divina, para espalhar a desolação por toda parte. Deus permite que anjos maus exerçam poder destrutivo, mas esses anjos maus não fazem toda a obra de destruição. Deus também ordena a seus próprios anjos, que exerça seu poder de destruição de vez em quando. Deus terá anjos na forma de homens de guerra, neste tempo, e eles às vezes exercerão poder destrutivo. A destruição da Torre de Babel, e a confusão das línguas, foram feitas pelos anjos de Deus. Anjos foram enviados para reduzir a nada o propósito dos construtores. Sua confederação terminou em conflitos e derramamento de sangue. Relâmpagos do céu, como prova do desagrado de Deus, romperam a parte superior da torre e a lançaram no chão. Tinham construído a torre até grande altura, quando o Senhor mandou 2 anjos para confundi-los em seu trabalho. Os anjos confundiram sua linguagem. Foram os anjos de Deus que destruíram Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:13, diz: Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os mensageiros celestiais tomaram pela mão a ele, Ló, sua esposa e filhas, e os levaram fora da cidade. Ali, os anjos os deixaram, e voltaram a Sodoma para cumprirem sua obra de destruição. O anjo destruidor no Egito. De quem era esse anjo destruidor no Egito? Depois de destruir e matar muitos animais, o anjo destruidor foi finalmente autorizado a destruir os primogênitos. A tempestade veio conforme fora predita.
trovão e saraiva, e fogo misturado com a mesma, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu a toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. A ruína e a desolação assinalavam o caminho do anjo destruidor. Esse anjo destruidor era o anjo de Deus ou era Satanás? Há citações no espírito de profecia, falando do anjo destruidor como Satanás. Mas nem sempre é Satanás, o anjo destruidor. Nesse caso do Egito, o anjo destruidor era o anjo de Deus. Observe. Moisés então comunicou ao rei que o anjo de Deus mataria os seus primogênitos. O Senhor declarou: Passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. À meia-noite, havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todo primogênito na terra, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais, haviam sido feridos pelo anjo destruidor. Os gritos e prantos dos que lamentavam enchiam o ar. Os três textos deixam claro que foi o anjo destruidor de Deus que matou os primogênitos e feriu a terra do Egito. Então, essa história de que não foi o anjo de Deus que matou os primogênitos do Egito é uma mentira. O anjo do Senhor mata 70.000 pessoas em Israel. Em 1 Crônicas 21:1, Davi procura numerar seu exército num ato de orgulho, para classificar Israel entre as nações. E o resultado foi a morte de 70.000 israelitas. 1 Crônicas 21:1 diz: E Satanás se levantou contra Israel, e incentivou Davi a numerar Israel. Satanás incitou Davi a realizar o censo. Então, como é que Satanás tentou Davi? Levando-o a se orgulhar. Davi tornou-se orgulhoso. O número do povo levaria Israel a confiar em seu exército, em vez de confiar no Deus vivo. E Deus se moveu contra Davi, pois Davi resistiu às sugestões do seu espírito, e optou por seguir o seu próprio caminho orgulhoso, e Deus puniu Israel, usando seu anjo para matar 70.000 pessoas. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. A terra foi ferida com pestilência, que destruiu 70.000 em Israel. O açoite ainda não havia entrado na capital, quando, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. O anjo destruidor detivera-se em seu caminho, fora de Jerusalém. Que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Aqui, Deus nos informa muito claramente que o anjo do Senhor, que destruiu 70.000 em Israel, era o anjo destruidor. E as 70.000 pessoas que morreram? Para aquelas 70.000 pessoas, que enfrentaram a ira do anjo destruidor de Deus, o Espírito de Deus veio até elas, com profunda convicção de pecado, para que pudessem se arrepender. Essas 70.000 saíram da presença de Jesus e correram para os braços de Satanás, e foi por isso que o anjo do Senhor os mataram com a peste. Eles poderiam ter se arrependido de seus pecados, e recebido o perdão de Deus, mas fugiram de sua presença e o resultado foi a morte. O mesmo que aconteceu com a morte daquelas 3.000 pessoas, no tempo de Moisés, aconteceram com essas 70.000 pessoas. Todavia, mesmo nisto, ostentou-se a misericórdia de Deus. Concedia liberdade de escolha, e oportunidade para o arrependimento a todos. Apenas foram eliminados aqueles que persistiram na rebelião. O anjo destruidor mata 185.000 soldados assírios, em um único dia. Ezequias foi um rei justo e piedoso, cuja vida foi milagrosamente prolongada, após uma doença grave. Ezequias empreendeu uma grande reforma no reino de Judá.
Ele lutou vigorosamente contra a idolatria, promovendo uma purificação do templo em Jerusalém, e restaurando a verdadeira adoração ao Senhor. Ele também fez grandes obras de engenharia, que garantiu o abastecimento de água na cidade de Jerusalém. Foi ele que criou o tanque de Siloé, local que se tornaria o cenário da cura, de um cego de nascença, por Jesus Cristo. Num determinado momento da vida de Ezequias, os assírios desafiaram o Deus de Ezequias e disse: Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e respondeu, dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias. Porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Ezequias, ao ouvir isso, vai até o templo, vestido de saco, e se humilha diante do Deus de Israel, implorando por ajuda. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Deus responde às orações de Ezequias, através do profeta Isaías. Isaías disse: O Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. E a nação assíria invade Israel, com uma força militar esmagadora. Foi então que um anjo do Senhor desceu do céu e, num único dia, exterminou 185.000 soldados assírios, pondo fim à invasão. E aconteceu naquela noite que o anjo do Senhor saiu e feriu, no acampamento dos assírios 185.000. E quando eles se levantaram de madrugada, eis que eram todos cadáveres. Os assírios queriam matar o povo de Deus e eram um dos povos mais cruéis da terra. Os assírios esfolavam as pessoas vivas e depois as espetavam em estacas. Tal comportamento violento, contra os seguidores de Deus, justificava a questão do uso de violência mortal, por parte dos anjos do Senhor. Pedro, o anjo, e o rei Herodes. Esse rei Herodes aqui, era neto de Herodes, que recebeu os reis magos que está escrito em Mateus 2, 1. Ele matou o apóstolo Tiago, irmão de João, e planejou executar Pedro também. Pedro foi preso para ser morto no outro dia. Mas Deus mandou um anjo e o livrou. E esse mesmo anjo matou Herodes. Ellen White diz: O coração de Herodes se tornou ainda mais duro. Ele tirou a vida a Tiago, e quando viu que isto agradará aos judeus, lançou mão de Pedro também, intentando levá-lo à morte. Mas Deus tinha uma obra para Pedro fazer, e enviou o seu anjo para libertá-lo. Herodes foi visitado com os juízos de Deus. Enquanto se exaltava a si mesmo, na presença de grande multidão, foi ferido pelo anjo do Senhor, e morreu da maneira mais horrível. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e uma luz brilhou na prisão, e feriu Pedro ao lado, e o levantou, dizendo: Levanta-te depressa. E suas correntes caíram de suas mãos. Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: É a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. Ellen White diz: O mesmo anjo que viera dos palácios reais, para libertar a Pedro, fora o mensageiro da ira e juízo a Herodes. O anjo feriu Pedro para o despertá-lo do sono. Foi com um golpe diferente que ele feriu o ímpio rei, abatendo seu orgulho e trazendo sobre ele o castigo do Todo-Poderoso. Herodes morreu em grande agonia de mente e corpo, sob o juízo retributivo de Deus. O anjo destruidor na Igreja Adventista. A liderança, e todos os membros apóstatas da Igreja Adventista, receberá a ira de Deus, através dos anjos destruidores. A menos que eles se arrependam, e deixem a obra de Satanás, jamais receberão o aprovador assinalamento de Deus.
cairão na destruição final dos ímpios, representada na obra dos 6 homens que tinham as armas destruidoras na mão. A matança geral, de todos os que não veem assim, a vasta diferença entre o pecado e a justiça. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos, que estavam diante da casa. Ezequiel 9, 5 e 6. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Ezequiel 9, 5 e 6. Ezequiel capítulo 9, se cumprirá literalmente, na igreja adventista. Estude o capítulo 9 de Ezequiel. Essas palavras serão cumpridas literalmente. Logo chegará o tempo, em que a profecia de Ezequiel 9, será cumprida. Essa profecia deve ser cuidadosamente estudada, pois será cumprida exatamente, na mesma letra. Aqueles que têm tido oportunidade de ouvir e receber a verdade, e que se têm unido com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamando-se a si mesmos de povo de Deus, guardadores dos mandamentos, e, contudo, não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, receberão as pragas de Deus, tão exatamente como as igrejas que se opõem à lei de Deus. Os anjos destruindo cidades após a lei dominical. Quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que é chegado o tempo para Deus atuar. Ele se levantará em sua majestade, e sacudirá terrivelmente a terra. Sairá do seu lugar para punir os habitantes do mundo, por sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Após a lei dominical, quando os homens anularem a lei de Deus, forçando os homens a guardar um dia que não tem autorização divina, Deus se levantará do seu trono e sacudirá terrivelmente a terra. Os anjos de Deus destruirá cidades, derramando nelas fogo e enxofre. Ellen White nos diz no livro Eventos Finais, página 84, que muito em breve, fogo e enxofre cairá em muitas cidades. E serão feitas pelos anjos. E muitos prédios serão destruídos também. Os anjos destruidores, enviados por Deus, estavam atuando. A um simples toque, os edifícios tão solidamente construídos que os homens os consideravam à prova de qualquer perigo, ficavam reduzidos a um montão de escombros. Nenhuma segurança havia em parte alguma. Não posso descrever as cenas terríveis que me foram apresentadas. Dir-se-ia que a paciência divina se tivesse esgotado, e houvesse chegado o dia do juízo. Os pregadores antes do dilúvio diziam as mesmas coisas que estão dizendo hoje. Que Deus é misericordioso e bom demais para executar o julgamento. E eles estão cometendo o pecado que não tem perdão. À medida que o pecado se tornava geral, pareceu cada vez menos maligno, e declararam finalmente que a lei divina não mais estava em vigor. Que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão. E negaram que seus juízos viessem a cair sobre a terra. O que Deus diz das pessoas que dizem que Deus e seus anjos não matam? Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que o impediria de destruir o pecador. Os homens raciocinam de acordo com o seu próprio padrão inferior do direito e da justiça. Pensavas que eu era teu igual. Eles avaliam a Deus por si mesmos. Calculam como agiriam em determinadas circunstâncias e decidem que Deus procederá do modo como imaginam que eles fariam. Talvez seja feita a alegação de que um pai amoroso não quereria ver seus filhos sofrerem o castigo divino pelo fogo, enquanto tivesse o poder de livrá-los. Mas Deus, para o bem de seus súditos e para a segurança deles, punirá o transgressor. Deus não atua no mesmo nível que o homem. Ele pode fazer infinita justiça que o homem não tem o direito de fazer aos semelhantes. Noé teria desagradado a Deus se houvesse afogado um dos escarnecedores e zombadores que o importunavam, mas Deus submergiu o vasto mundo. Ló não teria o direito de impor alguma punição aos genros, mas Deus faria isso com toda a justiça. Quem dirá que Deus não fará o que ele diz que irá fazer?
E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor, e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Shalom a todos.